Será que o cirurgião plástico é obrigado a indenizar o paciente quando a cirurgia não entrega o resultado esperado? É sobre isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Juan Thalisson e eu sou o dono desse canal. Nesse canal você vai obter esclarecimentos semanais sobre como o direito pode te servir na prática e o melhor de tudo, com uma linguagem bem simples que até o público mais inexperiente em matéria de direito vai conseguir entender. Então, se você quer ser esclarecido dos seus direitos, e assim como eu, se você não aceita ser passado para trás, não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Sem mais delongas, então, vamos para o vídeo. Conforme nós fomos avançando no tempo, as cirurgias estéticas foram se tornando cada vez mais populares. O que antes era uma opção apenas para pessoas ricas ou famosas, hoje é normal. Nós conhecemos pelo menos uma pessoa do nosso ciclo social que já fez alguma cirurgia estética. Fato é que a quantidade de cirurgias estéticas tem aumentado absurdamente. E é lógico que ao pensarmos essa relação médico-paciente como uma relação de consumo em que o paciente contrata um serviço e o médico presta esse serviço contratado, por vezes o consumidor, o paciente, ele pode não ficar satisfeito com o serviço prestado, ou o médico, o prestador, pode não entregar de fato aquilo que ele foi contratado para fazer. Então, é nessa situação que entra a discussão jurídica. Quando que o médico deve indenizar o paciente por causa de uma cirurgia que gerou um resultado diferente do que era pretendido? Para responder a essa pergunta, primeiro é necessário entender o dever jurídico que o médico carrega ao exercer a profissão dele. Bom, para ficar bem simples o entendimento, imaginem o seguinte: uma mulher ela foi diagnosticada com câncer e o médico que era responsável pelo tratamento dessa paciente, ele empregou todas as técnicas que estavam ao alcance dele no tratamento dessa paciente, mas mesmo assim ela não resistiu e veio a óbito. Bom, nesse caso, eu acredito que ninguém, ou a maioria das pessoas, jamais pensariam em processar o médico pela morte dessa paciente. Estou certo? Ok. Mas você já parou para pensar o porquê disso? Ora, a paciente, ela estava sob a responsabilidade do médico. Ela morreu sob os cuidados dele. Então, por que a maioria das pessoas não cogitam processar o médico pela morte da paciente? A resposta para isso, eu acredito que você mesmo já saiba. E muito provavelmente, nesse momento, você está agindo como defensor do médico, argumentando o seguinte: ora, Juan, o câncer é uma doença imprevisível que, na maioria das vezes, infelizmente, não tem como ser tratado. Ou, ora, Juan, o médico ele fez tudo que ele podia. Ele fez tudo que estava ao alcance dele com as ferramentas e com o conhecimento que ele tinha. Mas, infelizmente, um paciente com câncer avançado dificilmente pode ser tratado, dificilmente pode ser salvo. E é exatamente isso, pessoal. Todas essas justificativas estão corretas. Nesse sentido, a jurisprudência, ou seja, a forma com que os tribunais julgam as causas, tem uma regra estabelecida para julgar esse tipo de ocorrência, caso chegue ao judiciário. E a regra é a seguinte: na relação de prestação de serviços médicos, o médico ele tem obrigação de meio perante o paciente. Obrigação de meio? Como assim obrigação de meio, Juan? Não entendi isso. Gente, obrigação de meio significa que o médico ele tem obrigação de usar de todos os meios que forem necessários para tratar do paciente, de modo que, caso o paciente venha a óbito, o médico não deverá ser responsabilizado pelo resultado morte do paciente, mas somente deverá responder pelos meios empregados no tratamento, se foram meios adequados ou não. Então, nesse caso hipotético da paciente que estava com câncer, o médico ele usou de todos os meios necessários para tratar da paciente, mas mesmo assim ela não resistiu e morreu. No entanto, o resultado morte da paciente não implicará em responsabilidade do médico. Ah, Juan, agora eu entendi. Quer dizer então que, em todo caso, se o médico tiver empregado os meios adequados para o tratamento do paciente, independentemente do resultado, o médico não deverá ser responsabilizado. É isso? Não, gente, não é isso. Veja bem, eu disse que, em regra, a obrigação do médico ao prestar um serviço é uma obrigação de meio. Porém, como já estamos cansados de saber, no direito, para cada regra há exceções. Então, essa regra de que o médico possui obrigação de meio também tem exceção.
E a exceção a essa regra é a seguinte: quando se tratar de procedimentos cirúrgicos de caráter estético, a obrigação do médico para com o paciente é uma obrigação de resultado. Obrigação de resultado. Ou seja, o médico ele se obriga a entregar o resultado pretendido e acordado com o paciente. E aí, você ficou com dúvida? Calma que eu vou te explicar. Pense o seguinte: um rapaz ele queria fazer uma harmonização facial e para isso ele contratou os serviços de um cirurgião plástico. Então, antes de fazer a cirurgia, o paciente e o médico eles acertaram todos os detalhes, de modo que o paciente ele viu no aplicativo qual seria o resultado da sua cirurgia estética. Assim, então, o paciente satisfeito com o resultado que viu no aplicativo de simulação, ele autorizou o médico a fazer a cirurgia. No entanto, após a realização da cirurgia, o resultado de fato foi diferente do resultado que foi mostrado no aplicativo. Então, como consequência, o paciente ficou extremamente frustrado e entrou com uma ação judicial processando o médico por danos estéticos. E aí, nesse caso, você acha que o paciente poderia ganhar essa causa? E eu já vou te adiantar que sim, ele poderia ganhar essa causa, porque, como foi explicado anteriormente, em casos de procedimentos cirúrgicos de caráter estético, o médico ele tem obrigação de resultado, ou seja, ele deve entregar o resultado que era esperado. Ok. Então, até esse momento eu expliquei para você que, em regra, o médico tem obrigação de meio, ou seja, numa cirurgia ele deve empregar todos os meios adequados na realização do tratamento, objetivando sempre o sucesso do procedimento. Então, em regra, se o médico atende um paciente empregando todas as técnicas adequadas, atuando da melhor forma possível e mesmo assim o paciente vem a óbito, o médico não será responsabilizado, pois a obrigação dele era de meio. Mas existe uma exceção. Qual é essa exceção? A exceção é o cirurgião plástico, porque o procedimento de caráter estético obriga o profissional, o médico, a entregar o resultado pretendido, pois nesse caso a obrigação é do tipo resultado. Ótimo. Então, nesse ponto, agora que tudo já foi esclarecido, vamos responder aquela pergunta lá do começo do vídeo. Será que o cirurgião plástico é obrigado a indenizar o paciente quando a cirurgia não entrega o resultado pretendido? E a resposta é: depende. Ué, Juan, como assim depende? Você não acabou de me falar que o cirurgião plástico tem a obrigação de entregar o resultado? Sim, gente, o cirurgião plástico que realiza o procedimento estético se obriga a entregar o resultado. Porém, aqui vai uma frase que você vai levar para o resto da sua vida. Em se tratando de direito, cada caso é um caso. Veja bem, eu não posso dizer que em todo caso o cirurgião plástico será responsabilizado pelo resultado, porque pode haver casos em que o resultado não teve a ver com a atuação do profissional. Imaginem o seguinte: o paciente ele fez uma cirurgia estética que gerou um resultado ruim. Daí o paciente ele entrou em juízo processando o médico por danos estéticos. Porém, ao longo do processo, foi verificado que o resultado ruim do tratamento se deve a uma conduta rebelde do próprio paciente, pois no pós-operatório o paciente ele foi orientado a ficar em repouso por um mês sem consumir bebida alcoólica. Mas acontece que após 3 semanas o paciente ele foi para uma festa e lá ele encheu a cara. Ou seja, ele não seguiu as orientações médicas. Então, nesse caso, o médico não poderia ser responsabilizado pelo resultado ruim do tratamento, mesmo tendo a obrigação de resultado, pois o resultado ruim dessa cirurgia estética somente se deve a uma conduta insensata do próprio paciente. Isso fez sentido para você? Você conseguiu me entender? Muito bem, vamos analisar então um caso concreto para a gente ver na prática como que os tribunais julgam esse tipo de demanda. Ao pesquisar na jurisprudência, eu achei o seguinte caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma mulher procurou um cirurgião plástico para fazer uma rinoplastia. E após o procedimento, ela ficou insatisfeita com o resultado e entrou na justiça buscando indenização por danos materiais e estéticos. E aí, no processo, a mulher ela alegou que o cirurgião não entregou o resultado que havia se comprometido a entregar, e por essa ser uma cirurgia de natureza estética, o cirurgião tem por obrigação entregar o resultado. Então, ao analisar o mérito, o Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu a seguinte sentença. Acompanhe comigo aí na tela. Nessas circunstâncias, o resultado verificado cuidou-se, na pior das hipóteses, de risco inerente ao próprio ato cirúrgico,
não se caracterizando como resultado de conduta culposa do cirurgião. Respeitada toda a frustração da autora, bem como as consequências que o resultado estético não esperado pode causar sobre o aspecto psicológico e moral, inexistindo defeito do serviço prestado, bem como conduta culposa do médico cirurgião e nexo causal, não é possível responsabilizá-lo pelos supostos danos alegados. Nega-se provimento ao recurso. Você percebeu que a obrigação de resultado do cirurgião não é absoluta? O resultado que o médico se compromete a entregar não gera uma obrigação absoluta, mas sim uma obrigação relativa. Ou seja, mesmo havendo a obrigação de resultado do médico perante o paciente, não se pode afirmar que, em todo caso, o médico será responsabilizado pelo resultado da cirurgia, pois, como acabamos de observar aqui nesse julgado, a responsabilidade do profissional em procedimentos dessa natureza é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ser provado que ele, o médico, de alguma forma contribuiu para o resultado ruim do tratamento. Ótimo, acredito que até aqui eu tenha me feito entender. Agora, para finalizar esse vídeo, vamos analisar o outro lado da moeda. Vamos ver então um julgado que condenou um cirurgião plástico a indenizar uma paciente por danos estéticos. Veja, esse julgado também é do Tribunal de Justiça de São Paulo e nesse caso a paciente ela contratou um cirurgião para realizar uma mamoplastia redutora com implante de silicone em ambas as mamas. Porém, o resultado da cirurgia não foi conforme o esperado e conforme o relatório que consta no processo, a cirurgia ela resultou na necrose das areolas e do mamilo esquerdo e perda parcial da areola direita, além de presença de cicatrizes com perda parcial do contorno da areola e a impossibilidade do uso da mama esquerda para amamentação. E nesse caso, a sentença ela foi a seguinte, veja aí comigo na tela. Resultado estético, segundo o laudo pericial não obtido, obrigação na espécie de resultado, inexecução total da obrigação, que importa no dever de indenizar, independentemente da adequação do procedimento médico adotado, resultado flagrantemente danoso, que permite a presunção de culpa do cirurgião, responsabilidade do médico reconhecida. Então, nesse caso, o cirurgião plástico ele foi condenado a pagar a indenização à paciente pelo resultado danoso do tratamento e o tribunal, então, entendeu que o médico não cumpriu com a obrigação de entregar o resultado pretendido e vocês viram aí que a indenização ela foi fixada tão somente pelo resultado danoso, independentemente dos meios adequados que foram empregados aí no tratamento da paciente. Então, o tribunal entendeu que por mais que o médico tenha usado dos meios adequados no tratamento da paciente, os riscos que esse tratamento poderia trazer para a paciente eram maiores que as vantagens que essa alteração estética poderia beneficiar. E por isso, a conduta do médico de realizar o procedimento, mesmo estando ciente do elevado grau de risco, foi considerada insensata, pois cabia a ele recusar a execução do tratamento, uma vez que percebeu que os riscos eram maiores que os benefícios pretendidos. Ou, se fosse o caso, cabia ao médico sugerir um outro tratamento cujas vantagens fossem maiores que os riscos. E é isso o que o relator desse julgado vai justificar na sua sentença. Acompanhe comigo na tela o que disse o relator do julgado. A alegação de que o paciente foi previamente informado sobre os riscos da cirurgia, bem como sobre os riscos de necrose, ao reverso do sustentado pelo médico apelante, não exibe a repercussão pretendida. Ainda que a informação tenha sido prestada, o risco de insucesso, cuidando-se de obrigação de resultado, é exclusivamente do cirurgião e não pode ser repassado à paciente. Cabe ao cirurgião, antes de realizar a intervenção, avaliar se o risco a correr é menor do que a vantagem proporcionada pela alteração estética. Além disso, na doutrina de Eduardo Nunes de Souza, nem sempre o simples fornecimento de informação com a assinatura do termo representará o real entendimento do paciente. É manifesto dessa forma a responsabilidade do médico apelante. Pessoal, é isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. É sempre bom você deixar a sua dúvida aqui nos comentários, porque outras pessoas também podem ter essa mesma dúvida que você. Assim você já vai estar ajudando alguém. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve para não perder os próximos vídeos e ficar sempre por dentro de tudo que envolve o mundo do direito. O link para o meu Instagram vai estar aqui na descrição. Me segue lá porque eu estou sempre postando atualizações e fazendo esclarecimentos.
Pessoal, é sempre um prazer e até o próximo vídeo.